Boa tarde, gente. Vamos que vamos na nossa live semanal, terças e quintas ao meio-dia, para a gente falar de tudo o que nós precisamos para ensinar os nossos pacientes com diabetes, para educar nossos pacientes com diabetes e tratar, né, os nossos pacientes com diabetes. Então, boa tarde para quem já almoçou, como eu, bom dia para quem ainda vai almoçar. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Oi, Neyton, tudo bem? Hoje a gente vai abordar sobre uma habilidade fundamental que é a leitura e a interpretação dos rótulos, e nós temos que trazer essa autonomia para os nossos pacientes, até porque a gente sabe da importância do rótulo nutricional, principalmente para os pacientes com diabetes tipo 1 que precisam dessa informação até para poder calcular a dose de insulina que eles irão aplicar. Tudo bem, Neyton? Então, você está aqui no Instagram das nutricionistas, e seja bem-vindo. Eu falei que a gente está numa sala de aula, viu? Que a gente começou esse Instagramzinho bem novo, aí tá com 72 pessoas, nós estamos igual uma sala de aula aqui. Mas seja muito bem-vindo. O Neyton, ele é farmacêutico e está aqui com a gente para a gente falar de diabetes, né? E ontem ele perguntou, Crisa, hoje que eu posso fazer uma pós-graduação? Olha, tem pós-graduação para fazer. Então vamos falar de rótulo nutricional, né? Os rótulos alimentares. Primeiro, como a live vai ficar gravada e eu sei que nem todo mundo pode estar aqui ao meio-dia, então eu sou a Crisa Zolini, eu sou nutricionista, farmacêutica, bioquímica, nutricionista, mas especialista em diabetes. Eu encho a boca para falar isso porque realmente eu sei que a especialidade faz a diferença na vida dos nossos pacientes, porque eles recebem uma informação sempre muito sólida, uma informação importante e relevante para a vida deles, né? E eu tô aqui para isso, para fornecer as estratégias práticas sobre como orientar os nossos pacientes, principalmente agora nessa live de hoje, no que tange a leitura dos rótulos, para que ela seja de forma eficaz, né? E que a gente ajude os pacientes a tomar as melhores decisões alimentares, decisões informadas e conscientes, né? Por isso que eu decidi falar do rótulo, até porque, gente, se a gente não orientar a leitura do rótulo, é muito difícil o paciente tomar a decisão daquilo que ele tem que comer. Comer não comprar, né? Porque a oferta alimentar é muito grande no mercado, surgem alimentos todos os dias e a decisão pode estar no rótulo nutricional. Pode não, né? Tá no rótulo nutricional. Ontem mesmo eu atendi uma criança, coisa mais fofa do mundo, e ele com o irmão muito engajado, né? Os dois ali, o irmão ajudando o outro que tem diabetes. E a mãe me contando que eles estavam no supermercado olhando todos os rótulos nutricionais e virando, né? Eles viravam os pães para ler os rótulos. Diz que a atendente do mercado estranhou e chegou para ela e falou assim, viu, escuta, aconteceu alguma coisa? Tem algum produto vencido? Vocês estão procurando alguma coisa? Daí ela, não, a gente só está virando para poder ler os rótulos. E é isso, e é uma busca. Agora vocês imaginem o paciente ficar perdido diante de tantas coisas lá e ainda a ter as leituras do rótulo, porque a gente, como profissional, a gente não consegue alcançar a mesma velocidade da indústria, né? Eu mesmo não visito o mercado todos os dias. Então, quando saem produtos novos, o paciente tem que ter autonomia de saber se aquilo lá é bom para ele ou não, né? Ainda mais com o diabetes, que a gente tem outros vieses, principalmente
no diabetes autoimune, que a gente tem que deixar o sistema imunológico bem quietinho, bem silenciado, para que esse paciente não desenvolva outras doenças autoimunes e a nutrição é extremamente preventiva. Aliás, a única coisa que vai prevenir isso é a nutrição e diminuir a exposição de algumas substâncias, né? Então, é o que realmente vai ajudar. Então, é importante a gente mostrar para o nosso paciente como ele vai interpretar aquelas informações lá, naquele rótulo, né? Interpretar corretamente as informações nutricionais para que ele consiga tomar a decisão da compra ou não de determinado produto e mantenha suas glicemias mais estáveis, né? Porque o que a gente quer num paciente? O controle glicêmico, obviamente, ele dentro da meta, a glicada ok, mas principalmente menor variabilidade glicêmica. Isso é importantíssimo, a gente sabe hoje que a variabilidade glicêmica é também responsável por problemas futuros no diabetes, as comorbidades. Então, a gente tem que diminuir a variabilidade glicêmica, além de deixar o paciente dentro da meta. Então, ele precisa ter gestão de tudo isso, né? No fundo, é um gerenciamento. A rotina do diabetes, ela é bastante pesada. Então, e o paciente tem que ter autonomia de fazer o próprio gerenciamento do seu diabetes, né? Então, a gente ensina o paciente a autogerenciar, educando o paciente com diabetes e ensinando os pacientes a terem autonomia. E aí entra a leitura do rótulo, tá? Então, para que ler rótulos? Bom, sim, pelo simples fato de que os rótulos fornecem as informações dos nutrientes que compõem aquele alimento. Então, lá a gente vai falar de fibras, dos carboidratos, de açúcares, ensinar que nós temos açúcares escondidos, né, nos ingredientes dos alimentos, além de gorduras, né, e a própria proteína. Chega um momento que é relevante não só a contagem do carboidrato, mas também a contagem de proteína. Já que nós estamos aqui entre profissionais, vejam só, é importante a gente saber que a proteína, ela entra na via de produção de energia também. Vai entrar lá no ciclo de Krebs, principalmente os aminoácidos, como a arginina, a lisina, que são aminoácidos que vão produzir glicose, dependendo da quantidade ingerida de proteína. Então, chega um momento que sim, nós precisamos também contar proteína, ok? Quanto mais o controle glicêmico vai chegando no ajuste mais fininho, naquele ajuste mais preciso, mais a gente traz esse paciente ganhando mais um ano, mais 10 anos, mais 15 anos, mais 20 anos de vida, né? É isso que importa, o que vale para nós é isso daí. Não é só dar qualidade de vida, levar paciente trazendo qualidade de vida. Não, mas é fazer ele ganhando vida, né? Isso que importa. Então, ensinar, olhar todos os macronutrientes e os micronutrientes que compõem aquele alimento, mas sem esquecer, gente, dos ingredientes. A gente fala de nutriente, mas a gente tem que lembrar dos ingredientes. Por quê? É importante que o paciente saiba reconhecer um alimento, por exemplo, ultraprocessado. Saber diferenciar entre o alimento ultraprocessado, um minimamente processado, isso dá uma diferença muito grande no sistema imunológico, né? Alimentos ultraprocessados acabam deixando o sistema imunológico muito mais ativo, mais sagaz, né? Ele precisa se defender daquilo que ele não reconhece. Por quê? Porque um alimento é ultraprocessado. Porque a partir do momento
que você coloca um alimento que você vai preparar em casa, os ingredientes naturais, ele não tem capacidade de ficar na prateleira do supermercado por muito tempo. Então, o que a gente tem lá? Os prolongadores de validade, a gente tem lá os que dão cor, sabor, realçam sabor, são inúmeras coisas que o corpo não reconhece como próprio, né? Não reconhece, e aí o nosso sistema imunológico inato vai lá e tenta se defender daquilo, porque isso não é daqui, né? Então, isso caracteriza um produto ultraprocessado, a partir do momento que você não consegue reproduzir o que está na prateleira do mercado com os mesmos ingredientes que tem naquele produto, ele já é um ultraprocessado. Então, importante ajudar os nossos pacientes a reconhecer isso, para que eles não se sintam perdidos, porque eles chegam lá no mercado, eles ficam perdidos com aquela quantidade enorme de produtos e confusos com as informações que tem disponível no rótulo, né? E a nossa função como nutricionista é simplificar, é esclarecer essas informações para que elas sejam facilmente compreensíveis, né, e aplicáveis. Outra coisa, ensinar a leitura dos rótulos capacita os nossos pacientes a fazer escolhas alimentares mais adequadas, melhores, conscientes e, por incrível que pareça, gente, educa e educa não só a consciência dele comer melhor, mas educa o paladar. Porque a partir do momento, por exemplo, que ele entende na leitura do rótulo que ele vai pegar um alimento com mais fibra e para ele descontar a quantidade de fibras do carboidrato, ele vai comer mais fibras, ele vai ingerir mais. E isso vai mudando o paladar, as papilas gustativas, vai incentivando de uma forma natural ele escolher alimentos que vão mudar o paladar e ele vai gostar desses alimentos. Ao passo que, quando ele come mais fibras, um alimento que ele vai comer já rico em gordura, rico em açúcar, ele vai sentir na língua, ele vai sentir no céu da boca, ele vai perceber, esse alimento não é o que eu gosto mais. Por quê? Porque mudou toda a papila gustativa. E a gente, quando nota que um paciente usa muito, que a maior parte da alimentação dele é com ultraprocessado, a gente faz um trabalho muito legal com os shots para que dentro de um shot ele tenha várias experiências gustativas na língua e a gente modifique o sabor, aguce mais o sabor para o ácido e menos para o doce, né? A gente consegue fazer essas coisas. Isso é maravilhoso, né? Que a nutrição é maravilhosa. Mas o que mais vale aqui é que a gente consiga trazer ele para um controle glicêmico melhor, porque são passinhos, né? A gente vai avançando conforme o paciente vai avançando. E o nosso grande desafio, que para mim, sem dúvida nenhuma, é o maior, é deixar essas informações de forma clara e que não fiquem confusas, porque ela é confusa. Ela é confusa para nós que somos nutricionistas, né? E que entendemos de rotulagem, e agora, com essa rotulagem nova, ela está ainda mais confusa, gente. Ela está ainda mais confusa com essa história de colocar 100 gramas e a porção do alimento. Tem uns que olham para o alimento cru, outro olha para o alimento já pré-preparado. Então, isso ficou muito confuso e agora, de vez, que tem que sentar e conversar sobre isso. Então, tá difícil para nós, que somos profissionais, imagine para o paciente que é leigo, né? Então, existe uma variação enorme nas informações nutricionais entre os diferentes produtos e marcas, né? Então, é importante que eles compreendam até os termos técnicos que são usados ali. Então, a gente precisa ser prático, né? Trabalhar
em cima dos rótulos nutricionais com o nosso paciente. Então, tem um momento, chega uma altura do tratamento, da consulta, que é importante pegar o rótulo nutricional e trabalhar com o paciente. E o primeiro passo, que eu acho fundamental, é você ensinar os pacientes sobre os diferentes componentes do rótulo nutricional, tá? Porção, principalmente. Olha só, ontem tive um caso do paciente no rótulo novo, tá contando o carboidrato por 50 gramas de alimento, que era o equivalente a 2 fatias, mas o paciente estava comendo uma. Então, ele estava aplicando insulina a mais, né? Olha como é sério isso. Por quê? Porção 50 gramas tem tanto de carboidrato. Mas estava comendo uma. Na verdade, estava comendo 25 gramas. A paciente, nossa, eu não me atentei para isso, meu Deus. Pois é, isso é sério. Principalmente se a gente for ver, um adulto consegue tomar uma atitude. E uma criança, às vezes, aplica insulina muito mais do que aquilo que ela precisava, para aquela quantidade de carboidratos. O risco de hipoglicemia é muito grande, né? 2, depois que você ensinou, passa para a segunda etapa. Foca lá no carboidrato, na fibra e vou mais longe, no sódio. Destaque a importância de verificar a quantidade total de carboidrato, de fibra, calcular o carboidrato líquido, que é o carboidrato. O que é o carboidrato líquido, gente? Para a gente recapitular. É o total de carboidrato menos as fibras, porque o que conta efetivamente na contagem é isso. E não esqueçam do sódio. O sódio é extremamente deletério para o nosso paciente com diabetes. Tá? As estatísticas mostram que o paciente com diabetes, ele tem 10 a 12% de maior chance de ter um infarto do que uma pessoa que não tem diabetes. Então, veja só, é fundamental ensinar sobre sódio. Tem alimentos que na porção já equivale a quase 1.000 miligramas de sódio, que seria 1 grama. Então, cuidar muito do sódio, né? Esse fator é especialmente importante. Cris, eu li um rótulo de um Guaraná Zero, mas que na sua lista de ingredientes tinha sucralose. A sucralose não é indicado para DM, né? Já que ele pode. Então, aqui a gente entra no fator bem complicante. Sim. Então, vamos lá. Rapidamente para falar da sucralose. Sucralose é um adoçante que, em tese, ele está liberado. Todos os adoçantes estão liberados para um paciente com diabetes. Ponto. Estão liberados desde que respeitada a dose. Ponto. Para quê? Para não subir a glicose. Ponto. Outro ponto. Já tem estudos mostrando, principalmente com a sucralose, que ela muda a percepção, não que ela muda, a percepção na língua do sabor doce faz com que o hipotálamo ative e ele fala, opa, tá entrando um doce, mas aí ele não reconhece a caloria. O que ele faz? Ele manda uma sinalização para que ele aumente a fome desse paciente para que ele ingira mais alimentos. Porque o que acontece? Quando a gente o hipotálamo não reconhece a caloria, ele falou, não entrou energia aqui, tô precisando desse açúcar. Não entrou, né? Eu senti que tinha na língua, mas não entrou aqui para mim, não chegou. Aconteceu alguma coisa errada. Então, ele aciona mecanismos de ativação da fome, tudo isso via hormonal, e o paciente come mais. Então, abre o apetite do paciente. E aí, o que acontece? Se ele é um cara
que é um comedor de adoçante, né? Usa muito. Não consigo tomar cafezinho sem açúcar. Então eu tomo sucralose o tempo inteiro. Isso não é só com a sucralose, isso tudo foi feito com a sucralose. Mas alguma coisa não reconheceu o sabor doce, o hipotálamo vai sinalizar, abrindo o apetite dessa pessoa, ela vai comer mais. Se ela come mais, descompensa a glicemia, tá? Porque a glicose, ela está vinculada à quantidade e o volume de comida. Não adianta você pensar assim, eu vou dar uma dieta, então, mais low carb, menos proteica, então ele vai comer mais à vontade uma carne, um abacate, a glicemia vai subir do mesmo jeito, tá? Não com a velocidade tão rápida como do carboidrato, mas ela também sobe. Então, o que a gente não quer? Que o nosso paciente exceda a quantidade de alimentos. Então, a gente tem que tomar até cuidado para falar, porque o que acontece? Sim, todos os adoçantes são seguros e liberados para o paciente com diabetes. No que tange a glicemia, passou disso, a gente não quer que o nosso paciente fique obeso, porque ele vai ficar com resistência à insulina. A gente não quer que ele coma mais, porque o outro horário vai fazer descompensação glicêmica. Enfim, por aí vai, tá? Não sei se eu te... vira uma bola de neve, é isso aí, né, Thalia? Acho que eu respondi. Mas tem isso, tá? Os adoçantes, eu procuro incentivar o paciente a sentir o sabor natural dos alimentos, das frutas. É muito melhor pegar aquele iogurte natural e bater com fruta, né? Do que a gente colocar adoçante lá dentro. Estimular, de repente, o cafezinho fica gostoso com canela. Canela é doce, adoça, e o sabor da canela é deliciosa. Além de que, é lógico, gente, que eu vou falar aqui agora, a gente precisa de uma quantidade X de canela. A canela é um alimento que ela tem uma propriedade química de compostos bioativos de melhorar o controle glicêmico. É lógico que a dose da canela para isso, para ativar esse mecanismo, ela é muito alta. Mas a gente pode usar ela no dia a dia para adoçar os alimentos. A canela adoça o alimento, né? Então, a gente incentivar, dar... como eu vou dizer para vocês, dar soluções, né? Outras formas de adoçar o alimento para o paciente é sempre bem importante. Vamos para frente. Melhor não incentivar a tomar refrigerante no geral, né? Se a gente for olhar o refrigerante, o adoçante é o menor dos problemas do refrigerante. Porém, o refrigerante, esse que a Thalia falou, tem sucralose. Mas a maioria, ele é adoçado com acesso FAMK, tá? Que piora, além de piorar a pressão arterial, a gente tem um adoçante que ativa o sistema imunológico inato, né? Ele não é reconhecido, qualquer molécula que não é reconhecida ativa. E outra coisa também, que tem lá os corantes, né? Aquela quantidade de corantes lá ativa o sistema imunológico. Então, a gente tem que deixar eles bem quietinhos e silenciados. Sim, todos tomam Coca Zero, mas ninguém tem essa informação. Por quê? A grande maioria dos profissionais de saúde, os não especialistas em diabetes, eles chegam até o carboidrato. Não avançam, né? Não avançam. Então, a gente sabe que um paciente com diabetes, ele também tem uma maior propensão de desenvolver câncer. Então, o que a gente tem que fazer? Incentivar o natural. Alguns alimentos, corantes, conservantes, são gatilhos, né? Associados à hiperglicemia, que produz espécies reativas de oxigênio, isso pode ser uma bomba para o paciente, né? E aí, aliado ao estilo de vida, ao tipo de alimentação e uma historinha genética, aí o combo tá armado, né, gente?
pessoa tem que tomar um líquido, gente. Tomar um líquido não é fácil. Então, uma coisa na garganta. Tô saindo de uma gripe, foi terrível. Ó, vamos para a terceira etapa dos rótulos, né? O entendimento dos ingredientes. Então, não esqueçam disso. Orientar o paciente a ler a lista de ingredientes para identificar os açúcares escondidos, os conservantes, né? Que nunca são óbvios, né? Óbvios. Nunca são. Quando lá no comecinho, mas isso também não é só no comecinho. Hoje, o que acontece comigo? E eu vou contar para vocês o que vai acontecer com vocês. A maioria dos pacientes chega para mim pelo diabetes. Eles têm diabetes, doutor, eu vim aqui porque a senhora é especialista. Ótimo. Só que o nosso paciente com diabetes, ele pode ter outros problemas de saúde. Pode ter intolerância à lactose, ele pode ter intolerância ao glúten, a gente sabe que o diabetes tem também, né, o viés da doença celíaca, ele pode ter um problema intestinal, um colo irritável, ele pode ter doença de Crohn, pode ter tudo, gente. O paciente com diabetes, ele só tem diabetes, o resto ele pode ter tudo. Quem que vai tratar essas outras situações do paciente? Você. Sabe por que você que vai tratar? Porque o paciente com diabetes, ele precisa, a priori, o controle glicêmico. Sempre vai ser o controle glicêmico a principal razão dele estar ali e tratando. Ok. Mas a gente tem que tratar as outras causas. Então, por exemplo, vamos pegar aí a intolerância à lactose. Quando o paciente vem com intolerância à lactose, eu entrego uma lista de açúcares para ele, que significa leite no produto, mas que não é leite. Que não é leite. Que é leite no produto, mas que não tem o nome de leite. Entende? Para ele identificar. Por quê? Quando a gente pega um paciente que diz que tem intolerância à lactose, primeiro que pode ser que não seja intolerância à lactose, né? A gente tem que investigar. Quando ele tem uma alergia à proteína do leite, que pode acontecer também, ele tem que entender que o leite que está no ingrediente não está escrito lá, não. Leite, que tem milhões de nomes que significam leite, tá? Então, que tem leite na composição, só que aquele nome lá, leite, o nome que ele conhece como leite não aparece lá. Existem outros nomes. Então, isso faz parte de mostrar para o paciente os ingredientes e ele reconhecer aqueles ingredientes. E as simulações práticas, né? Você tem que pegar isso, rótulo, e exercitar com o paciente. Eu já falei aqui, pede para o paciente trazer rótulo para vocês daquilo que eles costumam comer. Você vai fazendo um acervozinho de rótulos aí e trabalhe com isso, mas se você não quiser assim, você pode pegar na internet. Eu acho mais complicado porque eu sou uma pessoa velha, né? Daí os velhos gostam de papel. Eu, no caso, gosto de papel. Mas dá para fazer isso olhando no computador, né? Ler todos os rótulos, né? E principalmente, use recursos visuais. Por isso que eu gosto de ter ali palpável na mão para mostrar. É muito bom, porque você mostra, você ensina ali tudo, ensina ele a ler. Até inclusive, gente, deixa eu pegar aqui para vocês, eu fui lá na minha cozinha aqui da Spa no Prato, vamos ver se eu consigo fazer isso agora. E fui pegar um rótulo. Aliás, eu peguei vários rótulos de coisas que tinham aqui. Eu vou chamar a atenção para vocês desse arroz. Olha aqui, ó. Mas eu fico chateada. Que a coisa é meio complicada. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês? Que eu estava lendo. A última live que a gente teve sobre carboidratos líquidos, a Tati, que está aqui, inclusive ela mostrou uns rótulos, né? E a gente viu a diferença entre o valor energético, o carboidrato, da porção entre 100 gramas e 50 gramas, que não batia muito. Beleza. Então, nos chamou a atenção porque uma das nossas colegas chamou a atenção, que é acostumada e habituada com cálculo de rótulos nutricional, com o fator de cocção do alimento. Exato, isso existe, é verdade, o fator de cocção de alimentos. Então, veja só,
como é confusa a coisa, tá? Então, se a gente pegar nesse arroz, esse é um arroz. A gente olhar ali, em 100 gramas de alimento, vocês viram que tem 2 asteriscos ali? Eu até tirei foto dos asteriscos, mas acontece que não aparece aqui na foto. Mas o asterisco está dizendo, esses 2 asteriscos estão dizendo que 100 gramas do alimento é o alimento preparado para consumo. Enquanto as 50 gramas que está do lado dos 100 gramas é do alimento cru. Olha como é confuso, tá? Isso aparece nesse rótulo. Só que a porção do alimento de um quarto de xícara de chá, que está dizendo ali de 50 gramas, eu não sei se é cru ou é cozido. A porção dele ali é crua ou é cozida? Eu, na verdade, não sei. Se vocês sabem, me informem. Porque a porção que eu entendo é do alimento pronto para consumo. Nessa porção de um quarto de xícara de chá, tem tantos gramas de carboidrato. Só que aqui nesse rótulo, se for pensar no alimento pronto para consumo, tem que pegar os 50 gramas e fazer a conta onde está em 100 gramas. Tá? Porque ali é o cozido. E os 50 gramas do lado direito é cru. Entende? E o paciente vai fazer o consumo do alimento pronto, para fazer a conta do carboidrato. Ok? Então, o que a gente vê ali? Que ele vai dividir pela metade, porque aqui a porção é 50 gramas, para 100 gramas do alimento cozido. Se for pegar em 100 gramas de alimento cozido, ele tem 25 gramas de carboidrato. Então, ele tem a metade para 50 gramas, né? É isso. E você veja, se você pegar da tabela do lado, não vai ficar certa a conta, porque ali é o alimento cru. Ele não vai comer cru, vai comer cozido, né? Vai comer cozido. Então, ó, 50 gramas aqui dá 41 gramas de carboidrato, mas é cru. E 25 gramas em 100 gramas de carboidrato cozido. E aí é dos 25 que ele tem que dividir a metade se for comer 50 gramas. Entenderam como é confuso? Confuso, né? Eu acho super confuso. Agora eu vou trocar de alimento. Veja, nós estamos falando de um alimento cru, que tem ali os 2 asteriscos mostrando que em 100 gramas é o alimento pronto para uso. Agora eu vou tirar daqui, peraí, vamos ver se eu consigo parar de compartilhar. Vou pegar um outro alimento cru, tá? Pra você ver como isso não tá regra para todo mundo. E eu fico meio indignada com isso, que eu fico brava. O que é isso? Isso aqui é polenta. É fubá para fazer polenta. Veja só. Aqui não tem um asterisco em 100 gramas. Não tem. Então, aqui não tem alimento cozido pronto para uso. Aqui é alimento tudo cru. Cru. Tanto que, se vocês forem fazer a conta, 161, a proporção, veja ali, valor energético, em 100 gramas, 322. Em 50 gramas, 161. Se você multiplicar por 2 o 161, deve dar 322. Então, aqui nós estamos falando de alimento nas 2 porções cru. Então, aqui o paciente vai pegar 50 gramas uma xícara e pode olhar direto nos 50, tanto que é o dobro, ó. Está vendo? Carboidratos, em 50 gramas tem 31 gramas de carboidrato. Em 100 gramas tem 62, é exatamente o dobro. Por quê? Porque aqui não está colocado o fator de cocção, porque esses 100 gramas aqui quer dizer o alimento cru e não o alimento cozido. Não é confuso, gente? Vocês estão aí comigo? É, né? É muito confuso. E aí, ó, fibra alimentar, você veja que é bem certinho o dobro. 7 gramas para 50 gramas, 14 gramas para 100 gramas. Tá vendo aí? Cru. E aí eu fui dar uma passeada nos rótulos para procurar. Eu fui olhar aqui na massa de lasanha aqui da Spa no Prato. A massa de lasanha não tá no rótulo novo, então eu não peguei. Aí, olha aqui, quer ver? Cadê o flocão? Flocão faz cuscuz, né? Faz cuscuz, olha só.
Aqui também não tem os 2 asteriscos em 100 gramas. Isso significa que aqui é só o alimento cru. Então, veja aqui, a porção é 50 gramas. Se vocês forem olhar, 50 gramas multiplicado vezes 2, todos os ingredientes daqui, dá a porção em 100 gramas, mas é cru. Então, o que está confuso? Está confuso quando o alimento é cozido e o paciente tem que olhar no alimento cozido. E aqui ele está olhando tudo no cru. Mas não tem outro jeito. Quando não tem o cozido, vai o cru mesmo, né? Que é isso que tem. Tá vendo? Por isso que é bom também vocês incentivarem a usar a tabela de contagem de carboidrato. Só que tem alimentos que não tem na tabela, né? E aí a gente tem que recorrer ao rótulo nutricional. Não tem jeito. Eu tirei foto de uma gelatina, que é impressionante, mas não vai dar para ver, né? Ou vai? Olha lá. Aqui eu nem aqui tem as duas coisas no rótulo, mas eu peguei por causa dos ingredientes. Então veja lá. Os 2 asteriscos dá para ver bem ali, ó. Tá vendo? Se vocês forem no final do rótulo nutricional, embaixo do sódio, tem o primeiro asterisco que corresponde ao valor diário, né, que é fornecido pela porção, e 2 asteriscos que mostra ali que é o alimento preparado para consumo. Então, os 2 asteriscos estão em 100 gramas. Em 100 gramas é o alimento preparado para consumo. Preparado para consumo. Tá? Então, veja, a porção é de uma colher de sopa, 17 gramas. Só que ele tem que olhar no alimento preparado para consumo. Então, ele tem que fazer a conta em 100 gramas. Tá vendo? E o que eu queria chamar a atenção de vocês nessa gelatina, para vocês ensinarem o que é ultraprocessado para o paciente. Então, olha lá. O que tem nessa gelatina? Açúcar, gelatina em pó, sal, suco desidratado de limão. Aí tá lá. Acidulante, ácido fumárico, regulador de acidez, citrato de sódio, aromatizante, conservante azul brilhante, tartrazina. Combinho bom para ativar o sistema imunológico. Um combo bom, bem bom. Tá? E a quantidade e os corantes, né, que tem aí. Que a gente também tem que cuidar. Porque o nosso paciente pode ter outros gatilhos, né? Como as doenças cancerígenas. Então é isso, gente. Olha aí, é confuso. Mas a gente tem que pegar esses rótulos agora e destrinchar com o paciente. Porque se a gente, como profissional, fica perdido com isso, imagine o coitado paciente, o leigo. E agora imagine ele ter que fazer a conta para 100 gramas do que ele vai comer ali. Eu achei um horror. Mas vai fazer o quê? É o que nós temos que trabalhar com isso. É a legislação. E pronto, né? E é isso, minhas gatinhas. E é isso, terminamos. E foi simples, né? Porque vocês são boa de rótulo, é simples, mas é só para mostrar que é importante a gente trabalhar isso com o paciente, tá bom? Criem um acervinho de rótulos aí, achem que jeitinho que é melhor para vocês. Se vocês ter rótulo, se ter rótulo no consultório, o paciente pode ajudar vocês a montar isso daí. É legal juntar pacientes para trabalhar isso, fazer um trabalhinho de grupo. Outra coisa também é trabalhar com o rótulo, vocês trabalharem em slides, né? Montar slides com os rótulos e trabalhar no computador. Quem gosta disso, acho que é legal também, né? Já coloca ali o alimento e o rótulo nutricional ali em slide. Quem tem TV no consultório, dá para passar na TV. Fica legal também. Fica super legal. É um jeito, né? O importante é educar o nosso paciente. Então, meninas, é isso. Muito obrigada por estarem aqui junto comigo. Vocês estão no meu coração. Vai vir coisa boa por aí. Tô trabalhando igual uma maluca. Mas, enfim. Se eu sair viva até no final de tudo, aí, gente, aí vocês vão ter só notícias boas. Mas eu tenho que sobreviver. Ai, ai. Um beijo, gente, enorme para vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima tarde.
Ah, Tati, tua mensagem ficou lá embaixo. Quando tem, então, nesse caso, quando tem o asterisco, é cozido isso? Quando tem o asterisco, é cozido. Quando não tem, é tudo cru. Isso confunde, viu? Confunde muito. E por isso que nós, naquela live, ficamos confusas com o negócio dessa rotulagem nova, mas é isso. O asterisco é cozido. O que não tem o asterisco é cru. Quando tem o asterisco cozido, tem que incentivar o paciente a usar o cozido, porque o que vale para contagem é do alimento cozido e não do cru. Álcool, pera lá, minha filha, olha aqui. Contar para você. Tudo minhas anotações de coisa que eu tenho que fazer que não acaba nunca. Vou anotar isso. Álcool e diabetes. Tem aquela de suplementação e diabetes, né? Vamos falar. Álcool e diabetes. Tá anotadinho aqui. Vamos fazer. E suplementação e diabetes, né? Que era a outra que vocês pediram também. Não vou esquecer de nada. Vou fazer. Vocês aqui mandam em mim. Vocês são minhas donas, né? Só pra vocês saberem. Só pra vocês saberem. Então tá bom. Beijo. Amo vocês. Fiquem com Deus. Viu? Vocês têm que me ajudar a compartilhar esse Instagram, né? Vocês ficam aí, ó, só vocês participando, vocês estão egoístas. Vocês compartilhem as lives, manda os aviãozinhos, que eu não sou boa de blogueiragem. Eu não sou blogueira. Então, vocês têm que compartilhar o aviãozinho com as colegas nutricionistas, a gente tem que encher nosso Instagram, gente. Temos que encher. Agora eu vou sair lá de 10.800 para ficar só na classe de sala de aula. Agora eu tenho que aumentar aqui a minha classezinha de sala de aula, gurias. Tá bom? Amo vocês. Beijo.